Ok, pessoal, vamos que vamos aí o nosso terceiro bloco, treinamento pesado, dissertação, DPEM, tudo a ver, vamos que vamos. Terceiro bloco, olha só, eu apaguei os tópicos que estavam aqui, beleza? Até porque eu já apresentei na minha introdução. Quando eu apresento na minha introdução os tópicos, eu não preciso mais das propostas, porque eles já estão aqui introduzidos. Então, quando você fizer a sua introdução, você pega os tópicos e rasga. Brincadeira, não faça isso, senão você vai ser desclassificado. Não rasgue nada, não. Então, olha só, aqui estão os tópicos, aqui está a minha introdução, tirei os rabiscos aqui para organizar mais ou menos. A segurança pública é dever do Estado, direito de todos, de acordo com a Constituição Federal. Ponto. Assim, agora eu vou dizer para o leitor, o moço lá, o moço que corrige a sua redação, você diz o seguinte para ele, ó seu moço, você vai ler no primeiro desenvolvimento sobre a segurança como condição para o exercício da cidadania, que é o tópico 1. Então, no primeiro desenvolvimento, você vai ler sobre isso. Ele já está ciente do que ele vai encontrar ali. Ok? No segundo desenvolvimento, meu amigo, você vai se deparar com a ação do Estado na luta pela segurança pública. Certo? Ele já sabe o que ele vai encontrar no segundo desenvolvimento. E você já sabe o que você vai fazer em cada parágrafo. Sua redação está organizada. Estruturalmente organizada, meu querido. Por fim, você vai ver no final, fechando essa dissertação, sobre a ausência do poder público e a presença do crime organizado. Não coloquei a presença do crime organizado porque é só um exemplo, pessoal. Isso aqui é só um esboço. Entenda, eu não estou fazendo aqui uma redação boa, uma redação perfeita. Eu apenas quero ensinar para você a estrutura de uma dissertação. Ok? Vamos tentar montar aqui uma dissertação para você ter uma noção de como você vai encarar a sua redação. Beleza? Tranquilo? Vamos que vamos. O seguinte, primeira coisa que você vai dissertar, a segurança como condição para o exercício da cidadania. Não fique repetindo o que está na introdução. Não fique repetindo, vai ficar repetitivo. Tente parafrasear quando você for fazer o seu tópico frasal. Lembra que é um tópico frasal? O tópico frasal é o top. É o assunto do seu parágrafo, o assunto do seu desenvolvimento. O nome já diz, tópico. A banca sugere os tópicos que você vai dissertar. E quando você vai começar o seu parágrafo, nessa estrutura aqui, você vai apresentar o seu tópico frasal, o topo da frase, o topo do desenvolvimento. O nome já diz tópico, é o top, certo? É o topo, beleza? E lembrando de uma coisa, sempre usando operadores argumentativos. Estude os operadores argumentativos. Decore os operadores argumentativos, domine as conjunções. Ok? Depois faz uma visita lá no meu canal, que eu tenho aulas lá válidas para contribuir com a sua dissertação. Professor Laércio Silva. Beleza? É o seguinte, então você não pode esquecer que desenvolvimento, para que ele seja bem ligado, bem relacionado, bem esclarecido, ele precisa ter operadores argumentativos, conjunções advérbios, precisa ter. Para começar, para continuar, para finalizar. Olha só, para começar o seu desenvolvimento, para continuar o seu desenvolvimento e para fechar, CCF, começar, continuar, fechar, operadores argumentativos, começar, continuar, fechar, operadores argumentativos. Vamos entender isso aqui na prática. Olha só, eu vou colocar um operador de caneta vermelha. Um que todo mundo costuma usar, o primeiramente. Primeiramente, vamos começar o desenvolvimento, D1. Agora eu vou colocar o tópico frasal. O que é o tópico frasal? É o assunto do seu parágrafo, certo? É a frase de peso mais importante aqui do seu parágrafo. Eu vou colocar o seguinte. Primeiramente, para não repetir, eu vou tentar parafrasear, falar de maneira diferente. Vou pegar as palavras-chave aqui. Que segurança, cidadania.
certo? Então, primeiramente, é válido ressaltar, primeiramente, é válido ressaltar que segurança, colocar um if aqui no cantinho, segurança e direito à cidadania são valores que estão entrelaçados. Perfeito. Aqui está o meu tópico frasal. Primeiramente, é válido ressaltar que segurança e direito à cidadania são valores que estão entrelaçados. Eu acabei de montar o meu tópico frasal. Tudo que eu escrever a partir de agora, tem que contribuir, tem que cooperar com esse tópico, com essa frase. Olha o que eu acabei de dizer. Eu falei para vocês o seguinte, que a segurança e a cidadania estão ligados, interligados, entrelaçados. Então, tudo que eu falar agora tem que provar isso. Se eu der exemplo, tenho que dar exemplo sobre isso aqui. Estatísticas sobre isso aqui. Sobre o tópico frasal. O tópico frasal é o que? É o topo. É a ideia central do desenvolvimento. Eu não posso colocar duas ideias centrais no desenvolvimento. Beleza? Até porque o desenvolvimento vai ficar extenso. Então, o tópico frasal está aqui. Eu disse que segurança e cidadania são valores que estão entrelaçados. Parafraseei, certo? Quer dizer, olha só, segurança como condição para o exercício da cidadania. Eu disse mais ou menos a mesma coisa, mas de maneira diferente. Eu disse que a segurança e a cidadania, direito à cidadania, estão entrelaçados. Ok? Agora eu vou ter que continuar o meu texto. Começar, continuar, fechar ou finalizar operador argumentativo. Vou colocar o seguinte, olha só. Todavia, vírgula. Ok? Operador argumentativo. Perceba o seguinte, tudo que eu for escrever agora precisa cooperar. Cooperar com o tópico frasal. Ok? Eu não posso contradizer o tópico frasal. Eu disse que segurança e direito à cidadania são valores que estão entrelaçados, ligados. Então eu não posso contradizer. Porque ao menos que eu falo assim, eu digo que esse canetão é excelente. Exemplo disso é que ele não escreve muito bem. Ué, como assim? Eu contradisse. Né? Eu estou contradizendo aqui. Eu contradisse que eu falei que o canetão era excelente e o exemplo que ele não escreve muito bem, não dá. Ok? Não tem como. Beleza, pessoal? Então eu preciso, tudo que eu escrevo, todos os argumentos precisam cooperar com o tópico frasal. Eu não posso me contradizer de maneira nenhuma. Ok? Como vai ficar isso aqui? Vamos tentar montar aqui mais ou menos assim, olha só. Todavia, a violência no Brasil cresceu assustadoramente nos últimos anos. Todavia, a violência no Brasil cresceu assustadoramente nos últimos anos. Vamos ligar aqui. Vírgula, como, deixa eu arrumar esse O aqui,
como consequência, vírgula, tomados pelo medo, vírgula, os cidadãos já não frequentam os espaços públicos. Ponto. Olha aí. A violência no Brasil cresceu assustadoramente nos últimos anos e, como consequência, tomados pelo medo, os cidadãos já não frequentam os espaços públicos. Poderia colocar aqui com certa regularidade, mas como o espaço está curto para eu concluir, eu vou deixar até aqui. Isso aqui é só um exemplo, ok? Lembrando que é só rascunho, é só um exemplo para que vocês possam ter uma noção do parágrafo bem estruturado, bem organizado. Beleza? Olha só. Professor, mas o Senhor colocou todavia. E todavia, professor, ele indica oposição. Ele contradiz o que você falou antes. Mas perceba o seguinte, que ao decorrer do meu desenvolvimento, perceba que ao decorrer desse argumento, você vai perceber que ele coopera com o tópico frasal. Eu disse o seguinte, ó, que segurança e direito à cidadania estão entrelaçados. E coloquei o seguinte, que a violência, todavia a violência no Brasil cresceu assustadoramente nos últimos anos. E como consequência, a consequência de quê? Do crescimento da violência, a falta de segurança. Tomados pelo medo, os cidadãos já não frequentam os espaços públicos com certa regularidade por falta da segurança. Ou seja, meu amigo, isso aqui prova que segurança e cidadania, o direito de ir e vir, estão entrelaçados. Perceberam que isso aqui comprova o meu tópico frasal? Então eu comecei com um tópico, eu comprovei o meu tópico e agora eu vou fechar. Lembrando, operador argumentativo. Você precisa se valer dos operadores argumentativos. Eu vou colocar o seguinte para fechar esse parágrafo. Vou colocar aqui, ó. Por conseguinte, vírgula. Não sei se eu vou ter espaço aqui. Por conseguinte, fica evidente que a segurança é parte primordial para viabilizar o exercício da cidadania. Beleza, fechei o meu primeiro desenvolvimento. Tópico frasal, argumento comprovando o meu tópico frasal, conclusão do meu tópico frasal. Porque todo desenvolvimento, todo parágrafo precisa ter início, precisa ter meio e precisa ter fim. Perfeito? Então olha só como ficou. Por conseguinte, quando você for concluir o seu desenvolvimento, você vai retomar o seu tópico frasal, claro, de maneira diferente. Foi o que eu fiz. Eu disse o seguinte, ó, é válido ressaltar que a segurança e o direito à cidadania
são valores que estão entrelaçados. E embaixo eu retomei o meu tópico. Por conseguinte, fica evidente que a segurança é parte primordial para viabilizar o exercício da cidadania. Exercício da cidadania. Eu coloquei aqui um argumento que prova que segurança e cidadania estão entrelaçados e ligados. Fechei meu argumento reafirmando o meu tópico frasal. O tópico cobrado pela banca. Beleza? Claro que você vai fazer isso com mais autoridade do que eu. Vocês estudam isso aí todos os dias. Então perceba que o meu parágrafo, pessoal, o meu desenvolvimento, ele está bem organizado. O meu desenvolvimento, ele está bem entrelaçado com os conectivos. Ele está bem relacionado. Beleza? Períodos curtos. Ok? Um parágrafo estruturalmente perfeito. Tranquilo? Então, aqui está um exemplo de um parágrafo que eu tenho certeza. Segue isso aqui e você vai ter sucesso. O seguinte, eu vou tentar escrever mais um parágrafo, certo? Vou tentar escrever mais um parágrafo. Eu vou fazer um corte nesse vídeo, vou apagar aqui, vou organizar, vou escrever aqui mais um parágrafo, fazer um corte nesse vídeo, depois eu faço uma amarração aí no vídeo e vou escrever mais um parágrafo aqui falando sobre a ação do Estado na luta pela segurança. Beleza? Vamos aí. Ok, pessoal, vamos que vamos. Olha só. Eu apaguei aqui a introdução, beleza? Deixei somente os tópicos para a gente ter mais espaço. Escrevi outro desenvolvimento. Nós vamos fechar esse bloco falando mais um pouco sobre o desenvolvimento. Vamos dominar essa estrutura aqui, esse desenvolvimento bem organizado, para podermos avançar aí para o próximo bloco. Então, já discorremos sobre o primeiro, fizemos a introdução, discorremos sobre o primeiro tópico, agora nós vamos discorrer sobre o segundo tópico. Beleza? Lembrando, inicio, continuo, finalizo com o operador argumentativo. Começo, continuo, finalizo, CCF, operador argumentativo. Ok? Repito, pessoal, coma os operadores argumentativos. Estuda a relação semântica dos operadores argumentativos. Treina redações com operadores diferentes. Beleza? Então, pega essa questão de operador, porque um parágrafo, uma redação, uma dissertação, precisa ter operador para operar a sua redação, para ligar. Ok? O operador é como se fosse o coração da sua dissertação. Ele faz a sua dissertação ter vida. Ok? Ter lógica, ter sentido. Então, estude, domine os operadores argumentativos. Ok? Eu disse o seguinte, em contrapartida, lembra que no parágrafo anterior, no desenvolvimento 1, eu falei que com o crescimento da violência as pessoas deixaram de ir aos espaços públicos. Falei também, fechei dizendo que a segurança pública é parte primordial para viabilizar o exercício da cidadania, mais ou menos isso que eu falei lá no desenvolvimento 1. E coloquei o seguinte, falei de violência lá, em contrapartida, perceba que de uma maneira ou outra eu ligo esse desenvolvimento ao primeiro. Meu texto não vai ficar cortado, não. Um longe do outro. Opa, esse desenvolvimento é uma coisa totalmente diferente desse. Não. Eles têm uma certa ligação. E como é que eu faço isso, professor? Através dos operadores. Não pense você que a banca, ela dá esses tópicos por acaso, não. Uma coisa chama a outra. É por isso que eu falei no início que você pode ter certeza. Embora não peça a conclusão, esse último tópico já nos leva à conclusão. Porque é uma coisa ligando a outra. A segurança como condição para o exercício da cidadania.
que já nos leva aos exemplos de ação do Estado na luta pela segurança pública. E já nos faz fechar e pensar na ausência do poder público que pode gerar a presença. Perceba que uma coisa ligando a outra e a sua redação, é por isso que eu falo, a banca CESP, ela não só cobra dessa forma, mas ela ensina você a fazer dissertação. Eu vou mostrar isso para vocês no próximo bloco. Beleza? Olha só. Em contrapartida, violência, no parágrafo anterior, o Estado vem promovendo estratégias para proporcionar mais segurança à população e para combater a criminalidade. Exemplos de ação do Estado na luta pela segurança pública. Eu não usei a palavra exemplos, usei a palavra estratégias. O Estado vem promovendo estratégias para proporcionar mais segurança à população. Coloquei estratégias. Esse é meu tópico frasal. Ok? Não pense, pede exemplo, professor, então eu vou começar já nos exemplos, dando exemplos. Não. Lembra do tópico frasal. Lembra do tema central. Você precisa apresentar o seu desenvolvimento. Isso que eu fiz, apresentei o meu tópico frasal. Vou falar sobre as estratégias, os exemplos do Estado. Comecei com operador. Vou continuar. Agora vem os exemplos. Dessa forma, foi criado o Programa Educacional de Resistência às Drogas, PROERD, que consiste em um trabalho cooperativo entre a polícia, a escola e a família. Perfeito. Que consiste em um trabalho cooperativo entre a polícia, a escola e a família. Ponto. Primeiro exemplo. Ok? Primeiro exemplo, não só deu exemplo, mas descrevi um pouco, basicamente sobre esse exemplo. PROERD, que consiste em um trabalho cooperativo. Então, primeiro exemplo. Só que a banca, ela pede exemplos. Exemplos. Meu querido, lembra que eu falei para você que nós estamos aqui para obedecer aquilo que a banca pede. Se eu coloco só um exemplo, eu vou estar contradizendo, não vou estar respeitando o que a banca pede. Ela quer exemplos. Exemplos. Como é que eu vou ligar um exemplo ao outro? Por meio de operadores argumentativos. Eu não coloquei outro exemplo aqui, mas eu sei que você vai colocar, que você estuda isso todos os dias, está por dentro de tudo isso aqui e vai acrescentar outro exemplo. Aí eu usei um operador argumentativo para adicionar uma coisa a outra. Além disso aqui, além desse programa, além dessa estratégia, eu vou citar outra. Além disso, e vou escrever qual é o outro exemplo, a outra estratégia. Perfeito. Dei o primeiro recado, dei o segundo recado, dei um terceiro recado. Agora aqui eu vou dar 4 recados diferentes do primeiro. E agora o último recado, que é a conclusão. Retomando o tópico frasal, claro, de maneira diferente. Reafirmando o que eu já disse lá em cima. Olha o que eu falei. Logo, percebe-se as tentativas do Estado na luta a favor da segurança pública. Fechei. Logo, concluindo. Logo, percebe-se as tentativas do Estado na luta a favor da segurança pública. Ou seja, diante dos exemplos que eu citei aqui, diante desses exemplos, percebe-se que realmente o Estado tem lutado. Certo? Estão aqui os exemplos. Respondi o segundo tópico, primeiro e segundo. Agora eu vou responder o terceiro. Segundo desenvolvimento, primeiro recado, período curto. Segundo recado, período curto, que é o primeiro exemplo. Terceiro recado e último recado, fechei o meu desenvolvimento, o meu D2. Agora irei para o D3, fechar a minha dissertação. Ou seja, diante disso, vocês vão perceber que uma coisa chama a outra, uma coisa liga a outra. A banca não dá tópicos que não tem nada a ver um com o outro. Vocês vão perceber quando vocês começarem a escrever a dissertação, opa, realmente, certo? É uma coisa fazendo referência a outra, um tópico
fazendo referência ao outro tópico. Então você vai fechar sua dissertação com essa mesma estrutura. Operador argumentativo, tópico frasal, operador argumentativo, comprova o tópico frasal, operador argumentativo, fecha a sua dissertação por inteira. Meu querido, isso aqui é só um exemplo, certo? Volto a repetir exemplo. Beleza? Só um esboço, só para que vocês entendam a estrutura boa, uma boa estrutura, uma fácil estrutura de uma dissertação. Então escrever, não pense vocês que a banca quer que você escreva um texto como se fosse o Carlos Drummond de Andrade, ou como se fosse o Machado de Assis. A banca sabe que você não é escritor. Mas a banca ela quer que você saiba redigir um texto organizado. Certo? Que você saiba organizar suas ideias. Que você saiba respeitar pontuação. Que você saiba ligar, relacionar, debater de maneira lógica. Beleza? Então é isso que a banca quer. E se você pegar essa estrutura simples de desenvolvimento, essa estrutura simples de dissertação, eu tenho certeza de que você será bem sucedido na sua prova discursiva. Perfeito? Então, fechou o desenvolvimento 2, partiu para o desenvolvimento 3. E aí você já vai fechar. Além disso, certo? Diante de tudo que foi colocado, então você vai fechar, vai olhar um operador argumentativo e fechar a sua dissertação. Beleza? Tranquilo? Vamos aí avançar para o próximo bloco. Vamos que vamos!